Bom dia, igreja! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que privilégio estar na casa do Pai, na comunhão dos santos, cultuando ao Senhor digno de todo louvor e adoração. Saúdo você também que nos acompanha no YouTube. Receba o nosso abraço fraternal. O tema da reflexão de hoje, meus amados irmãos e irmãs, é Samuel, um homem íntegro. Samuel, o juiz, profeta, líder de Deus da teocracia, como esse homem tem a nos ensinar sobre o tema integridade. Eu, particularmente, eu sempre gosto de pegar um personagem bíblico e adentrar mais profundamente na vida para obter lições práticas para o nosso dia a dia. Tem muita gente pagando coach, mentor, etc, etc, etc. E nós temos ali, obviamente, na figura do Senhor Jesus Cristo, o nosso modelo de fé e prática, mas muitos homens e mulheres bíblicos que têm muito a nos ensinar, porque viveram a fé de uma forma muito intensa. Então, já falei de mais de uma dezena deles: Daniel, Sansão, Davi, Raabe, Paulo, Pedro. Muitos deles eu coloco uma lupa na vida e tento buscar lições práticas para o nosso dia a dia. Sempre da ótica que aquele que foi muito bem, ele aponta para Cristo, e Cristo é o expoente maior do que ele conseguiu fazer. E aquele que foi muito mal, Jesus é exatamente a antítese e o contraponto, porque nós tanto podemos aprender com quem foi bem como com quem foi mal. E eu começo com uma pergunta nesse tempo: quanto valeria hoje, pode passar mais uma mentoria de Samuel sobre integridade, sobre valores, sobre princípios, sobre santidade? Quanto valeria? Onde ele poderia sentar para ensinar igreja, políticos, pessoas de uma forma individual. Ele poderia sentar de tudo que ele viveu e ensinar como ser um homem íntegro diante de Deus. Como é que valeria, onde empresas depois do SG tem ouvidoria, conselho de ética, comitê de verdade, todo mundo buscando formas de pontuar a verdade, a integridade. Mas na verdade, se tivéssemos a verdadeira integridade, isso não seria tão necessário, né? Toda empresa hoje tem que ter um canal de escuta, uma ouvidoria para que as denúncias sejam feitas. Vivemos na época de câmeras em tudo que é local, e que até que nos dá uma perspectiva que o mundo piorou, e talvez piorou, ou talvez temos apenas mais acessos e mais flagrantes, nos elevadores, nos ônibus, em todos os locais onde o coração humano rebelde aparece. Integridade, no contexto do dicionário, está relacionado à retidão, à inteireza, está relacionado à honestidade, imparcialidade. Esse é o do dicionário tradicional. Quando a gente vai para o contexto bíblico, a gente soma tudo isso. Integridade bíblica está relacionado à honestidade, a caráter, a inteireza, a retidão, a ser inteiro. Mas aí você adiciona mais dois elementos: a ter fé e ser reverente e ter fidelidade a Deus. Então a integridade bíblica nos leva à busca pela fidelidade a Deus. E a integridade bíblica, qual é o oposto dela? Pecado, rebelião, desobediência. A integridade bíblica, ela vai nos levar a uma busca por uma vida de santidade, de propósito, de princípio e de temor ao nosso Deus. E como o mundo tem interagido com o tema integridade? Com muita hipocrisia. Com muita hipocrisia. Eu sou íntegro por uma área, mas não sou íntegro para outra. Eu tenho caráter no trabalho, mas não tenho em casa. Tenho em casa, mas não tenho no trabalho. E essa loucura, essa esquizofrenia é permanente. Vivemos casos reais de você ter um protesto. Tá ruim esse vídeo? Tá, você percebeu, né? Teste som, melhor. Temos casos absurdos de quando o povo vai protestar, ele pula a catraca para não pagar. Eu vou protestar contra a corrupção do país, contra o que está de errado, e eu já pulo a catraca. A propina do guarda, essas pequenas coisas que vão se alastrando, a sonegação do imposto de renda,
essas pequenas coisas vão introjetando na sociedade e muitas das vezes vai ficando comum. O Brasil existe um índice de integridade, o índice de combate à corrupção de 180 países, o Brasil nunca baixou do 100, está em 110, 108, 107. Infelizmente, nós vivemos sim uma crise de integridade. E na igreja, eu estou falando a igreja instituição, não a igreja de Cristo, a noiva santa imaculada, infelizmente nós temos vivido também essa crise. Escândalos, canais do YouTube se especializando em manchetes que denigrem o povo de Deus. Infelizmente, muitas dessas coisas são reais e entristecem ao nosso Senhor. Mas a verdadeira igreja de Cristo, a verdadeira noiva de Cristo, ela não é para ser infalível e perfeita. Mas o pecado, ofender um Deus santo, tem que nos incomodar. Tem que nos incomodar. A verdadeira igreja de Cristo, ela tem que ir na contramão. Todo mundo quer mudar o mundo. Quer mudar o mundo? Seja íntegro. Quer mudar o mundo? Comece pela sua casa. Comece pelas relações mais próximas que você tem, apresentando o caráter de Cristo. De uma maneira simples, singela. Inteireza está relacionada a não ter máscaras. Onde eu utilizo uma máscara no trabalho, outra em casa, outra na família, outra com a galera do futebol. Em cada um desses ambientes eu se torno um camaleão. Vou me tornando um camaleão em cada ambiente. E aqui na igreja, aí eu coloco a máscara do xerebecanta. A máscara do poder. A máscara que pisei, saí do estacionamento e já se torno um ser espiritual. A penumbra de glória ou de hipocrisia já paira na cabeça. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque do tempo, se você cultuar 2 vezes por semana, isso é uma ínfima parte da tua realidade. O mundo real não acontece aqui. Aqui é um momento de culto, de comunhão, de aprendizado. Mas o Senhor não vai nos cobrar pela nossa postura aqui dentro da igreja. Não é aqui. E temos vivido, meus irmãos, a era do crente 007. Onde um encontra o outro na igreja. Não sabia que você era crente. Eu também não. Trabalhando junto. Misericórdia. Misericórdia. Mas existe esperança, meus amados irmãos. Pessoas que têm buscado realmente uma ética, uma fé cristã. E a fé cristã, ela deve constranger o mundo. E eu cito um exemplo que muito me alegrou. Ontem eu tive o privilégio de levar uma palavra. Um irmão aqui da nossa igreja, empresário, ele está fazendo um trabalho evangelístico no seu ponto de trabalho. E ele tem 1 ano de crente. 1 ano de crente. E uma vez por mês ele abre a empresa dele para que o evangelho seja pregado. Glória a Deus, mas é uma exposição, sim ou não? Os clientes, os funcionários, todo mundo sabe que ele é crente a partir de agora. Mas ele não está esperando ser perfeito para trazer Cristo para dentro das situações e pagar o verdadeiro preço. E que o Senhor nos dê essa graça de trazer as pessoas para verem Cristo no churrasco de família, na festa de criança, no aniversário, que eles querem. Eu sou crente mesmo. E não tem bebida, e não tem isso, e não tem palavrão. E não naquela penumbra religiosa de ser infalível, de ser perfeito, não. Mas dizer, eu estou na jornada de Cristo. E amém. E Ele vai me ajudar e nós vamos conseguir. Mas que em nome de Jesus, meus amados irmãos, nós temos que ter convicção que não dá para brincar de ser crente. E eu falo isso com todo temor e tremor, meus amados irmãos. Não dá para brincar de ser crente. Porque o texto que mais me gera temor na palavra de Deus é que o Senhor de todo o universo, Ele vai estar de um lado da porta, as pessoas batendo de fora. E Ele dizendo que não vos conheço. Afasta de mim você que pratica o mal. Como o Senhor que conhece todas as pessoas desde o ventre da mãe,
ele pode chegar e dizer que eu não te conheço. Na verdade, ele escolheu não conhecer pela maldade, pela corrupção existente. Amém? Abra suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 12. Antes de ler o texto sagrado, eu vou dar um breve contexto. Quem foi Samuel, esse homem que muito nos inspira. E eu também tenho um sermão no YouTube sobre Daniel, um homem íntegro. 2 homens que nos inspiram no contexto de integridade. Eu vou ler primeiro o texto corrido. Se você puder, depois eu volto para o slide. Samuel foi um homem constante, um homem que viveu milagre. Ele já nasceu de um milagre da sua mãe Ana, que não podia ser filho. Ele foi consagrado e foi entregue ainda criança para viver no templo com o profeta Eli. Foi ele que ouviu aquela história que não é história, no sentido de ser ficção. Ele que ouviu Samuel, Samuel, já criancinha, e ele se levantou, fala, Senhor, que teu servo ouve. E aquele homem ele vai se levantando com uma autoridade, e a palavra de Deus na biografia dele ressalta que era um homem que ia em todos os vilarejos, em todos os locais, rodando, e ele assumiu uma liderança como juiz, como profeta, como líder de Deus e com influência militar. Poucos homens tiveram tanto poder acumulado e por tanto tempo. Ele liderou o povo de Deus por aproximadamente 50 anos. Não é um emprego de 6 meses, não é um mandato de 4 anos. Ele esteve no fronte representando o Senhor por 50 anos. E ele atuava tanto espiritualmente como com influência militar. Teve dificuldade com seus 2 filhos, Joel e Abias. E chegou a um ponto que ele já velho, a Bíblia estima entre seus 80 anos aproximadamente, ele é confrontado que ele não tinha sucessão e o povo pede um substituto e queria um rei como todas as outras nações. Esse é o contexto macro do que nós vamos ver. E aqui é um discurso do Samuel com 80 anos de idade, com cabelo branco, fazendo a entrega do seu mandato, da sua responsabilidade, que a partir daí o povo seria liderado por Saul. Vamos ao texto sagrado, meus amados irmãos. 1 Samuel 12, de 1 a 5. Samuel disse a todo Israel: atendi tudo que vocês me pediram, estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: você não nos explorou nem nos oprimiu. Você não tirou coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhes disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, e bem como o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: ele é testemunha. Ele aqui maiúsculo, o Senhor é testemunha. Dentro desse trecho de 5 versículos, eu tirei aqui algumas lições sobre quem foi esse Samuel. O que ele tem a nos ensinar sobre integridade, sobre um caráter bíblico, sobre uma busca por uma vida santa. O primeiro ponto, ele foi servo. Verso 1. Samuel disse a todo Israel: atendi tudo o que vocês me pediram, estabeleci um rei para vocês. E ele aqui inicia essa prestação de contas públicas. Era uma assembleia grande, com todo o povo de Israel, e ele começa dizendo: eu atendi o que vocês me pediram, eu estabeleci sim um rei para vocês, e ele começa prestando conta. Só que aqui tem um detalhe, por isso que a Bíblia, meus amados irmãos, nunca fique no versículo, nunca fique no capítulo, tem um contexto ampliado, tudo tem um contexto. Porque ele não estava apenas começando esse discurso dizendo que tinha servido ao interesse das pessoas, ele tinha servido o próprio Deus. Porque quando ele é rejeitado, ele vai falar para Deus: Deus, eles não me querem mais. Eles estão pedindo um rei como todas as nações.
E olha o que o Senhor respondeu para Samuel. Samuel 1:8-7. O Senhor Deus então lhe respondeu em seguida. Em seguida, ele estava reclamando e se sentindo preterido. Atende, pois, a tudo o que este povo te pede. Portanto, não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu maiúsculo aqui, o Senhor, reine sobre eles. E aqui ele teve que obedecer sem concordar, porque ele 50 anos de dedicação e o povo diz: Samuel, vamos se descartar, não dá mais. E ele vai lá, vai chorar nos pés do Senhor, dizendo: Senhor, esse povo é obstinado, eles estão me rejeitando. E o Senhor: Samuel, eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando, porque você era um preposto meu. Quem liderava era eu. E o nível de serviço desse homem era tão grande que ele poderia dizer: tá bom, Senhor, eu me demito, tchau. Ele: não, você vai escolher o teu sucessor, você vai ungir Saul. Que nível de servidão e de obediência ao Senhor esse homem teve que ter? Mesmo sem concordar, mesmo sem gostar, tendo que obedecer o que o Senhor determinou. E hoje nós estamos vivendo a geração: se sinto, faço. Se não sinto, não faço. Mas a palavra de Deus, ela continua sendo inerrante, viva e eficaz. E a postura do crente sempre vai ser obedecê-la ou não. Não tem outro caminho. É muito fácil dizer que amamos a Deus, mas a expressão do cristão para amar a Deus é lhe obedecer. Aquele que me ama, me obedece. Essa foi a palavra dos mestres de Jesus. E a primeira pergunta é: como está a nossa obediência? No que não concordamos, no que vai contra a nossa carne, no que vai contra a nossa vaidade, no que vai contra o nosso ego, no que vai contra o nosso prazer, no que vai contra o pecado. Não tem espaço para opinião, meus amados irmãos. Mas eu tenho uma visão sobre isso. E o Senhor do trono diz: não, sobe aqui para a gente fazer um debate e eu fazer um adicional à lei baseado nas opiniões do comedor de feijão do Brasil de 2025. Vamos fazer um adendo à lei santa? Não. Ou nós obedecemos, ou nós não obedecemos. E ponto. Outro aprendizado com Samuel, ponto 2, é a constância. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e os meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. E aqui Samuel nos dá uma grande lição do valor da constância. Ele era velho, cabelos brancos, e ele fala: eu estou servindo vocês desde menino, literalmente, e vocês são testemunhas. E aqui, meus amados irmãos, tem uma lição que é relativamente fácil: ser fiel e santo por um dia, ter compromisso com Deus por um mês ou até por um ano. Mas o desafio é quando isso é testado no tempo. O tempo, ele é soberano. Eu, particularmente, depois de um certo tempo da minha vida, eu tenho valorizado o que é longo, o que é constante. Não tenho me animado mais com um super popstar que aparece agora. Deixa eu ver se ele vai aguentar por 10 anos, por 20 anos, por 50 anos. As pessoas que têm mais me inspirado são as pessoas que têm 60 anos de casados. Isso eu posso sentar e ouvir. 30 anos de ministério com a mesma fidelidade. Vez ou outra tem um irmão e às vezes até: pastor, você é uma bênção. Eu disse: deixa o tempo provar, meu irmão. Deixa o tempo provar. Eu sou alguém na jornada, temendo ao Senhor e pedindo graça do Senhor. E temos que entender que o tempo, ele é soberano. Apóstolo Paulo, no final, ele pode dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, 2 Timóteo 4,7. Mas até ele chegar na jornada, ele tinha um temor santo. Palavras do apóstolo: eu me examino,
eu fico constantemente atento para que eu não tenha pregado a muitos e seja encontrado em falha no final da jornada. Então, meus amados irmãos, é muito fácil você ter uma paixonite pelo Senhor. É muito fácil você sair de um encontro que te impacta, que te faz chorar, e você tem um compromisso por uma semana. É muito fácil você ter um voo de galinha espiritual. Alguém já viu galinha voando? Não dá 5 segundos, meus amados irmãos. É muito fácil ver um voo de galinha espiritual que sai da mesma força como um voo de águia, batendo e tchum. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós tenhamos que entender, meus amados irmãos, que nós estamos numa maratona espiritual, numa jornada longa, num caminho estreito e com a cruz nas costas. E precisaremos do Senhor para avançar, para permanecer, para seguir. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu gosto de sentar com pessoas que estão há 20, 30 anos na mesma profissão, com caráter, com um legado construído. E Samuel, ele nos ensina sobre o poder da constância. E aqui eu compartilho um case real. Alguns poucos anos atrás, teve um irmão que retornou para a nossa comunidade de fé, mais ou menos depois de uns 20 anos fora. Ele foi lá do início, lá da Araguaia, lá no início. E ele retornou e nesses nossos bate-papos, ele falou: e aí, meu irmão, como foi voltar? Ele disse: não, estou recomeçando, uma benção e tal, mas uma coisa que ele falou: sabe uma coisa que me marcou? Eu voltar depois de 20 anos e ver o pastor Caio e a pastora Raquel com o mesmo temor e com a mesma postura diante do Senhor. Glória a Deus. 25 anos. Não são 25 dias, não são 25 meses. Louvado ao Senhor por isso. Temos que entender, meus amados irmãos. Temos que ter a precaução com a nossa própria humanidade, com a nossa própria carne. Que o Senhor, Ele quer uma constância até o nosso último respiro de vida. Temos que entregar tudo para Ele. Ponto 3. O homem íntegro, a mulher íntegra, a mulher santa, prioriza Deus. Eu fiz um recorte aqui do mesmo verso 2, que tem um detalhe muito poderoso aqui. E os meus filhos estão aqui com vocês. Ele estava na assembleia falando, se expondo, e eu estou vendo aí meus 2 filhos aí com vocês. Mas quem eram os filhos dele? 1 Samuel 8:3. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. No verso 5 do mesmo capítulo 8, tu envelhecestes e os teus filhos não andaram nos teus caminhos. Então a pauta dos que pediram a saída de Samuel era porque os filhos deles eram corruptos, subornavam, pervertiam a justiça, aceitavam suborno. Em um tempo da jornada, Samuel os comissionou como juízes de 2 províncias, de 2 locais, e esses homens perverteram a justiça. E ao ser confrontado com essa realidade, Samuel não negou, não passou pano, e não fez algo que muitas pessoas fazem quando têm o poder. Coloca o seu poder acima da realidade do temor do Senhor. Ele poderia ter subvertido a realidade. Ele poderia ter pressionado ou perseguido alguns opositores e dizer: não, independente da realidade, quem vai me suceder são os meus filhos. E ponto. Porque eu tenho poder para isso e é assim que funciona. Não foi isso que ele fez. Até porque ele aprendeu com a lição de Eli, o seu mestre, o seu tutor. Eli teve 2 filhos, Hofni e Finéias. E a parcialidade de Eli teve o preço de morte. Ele morreu, caiu da cadeira, quebrou o pescoço, porque não puniu seus filhos da maneira correta. E aqui Samuel nos deixa uma lição muito clara. Eu fico imaginando a dor desse homem velho. Ele queria ter os filhos dele no caminho do Senhor. Ele queria ter os filhos dele com testemunho
bacana e honesta. Mas ele não negou a realidade. Ele disse, tá aí, meus 2 filhos são quem vocês conhecem. Mas aí, nós damos voz à palavra de Jesus Cristo em Mateus 10:37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama mais o seu trabalho mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama mais o seu ministério do que não é digno de mim. Quem ama mais o seu perfil não é mais digno de mim, sua profissão. Quem ama qualquer coisa mais do que o Senhor não é digno do Senhor. E Samuel tinha aprendido isso. E naquele momento ele colocou Deus no lugar certo e os filhos no lugar certo. E a pergunta que fazemos, que faço nessa manhã é: Deus está acima de tudo? Deus está realmente no local que ele merece? Ou ele é um coadjuvante da vida? Ou ele é um assessor? Ou ele é alguém que está ali circundando? Ou ele é Senhor de tudo? Ou ele é Senhor de nada? Ponto 4. Vulnerabilidade. Verso 3. Aqui estou, se tomei um boi, um jumento, ou se explorei, ou se oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu faria restituição. Não era no meio de 2 pessoas não, pessoal. Era centenas, milhares de pessoas que tinham tido interação com ele por toda essa vida, em diversos locais. E esse homem tem a coragem de ser vulnerável, porque ele não começa afirmando que era infalível. Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Mas ele diz, gente, eu estou aqui passando o bastão. Se roubei de alguém, se perverti a justiça num julgamento como quando a causa me chegou como juiz de Israel, se aceitei suborno, se oprimi alguém, porque eu tinha poder e força para oprimir alguém de uma forma, eu estou aqui querendo sair daqui limpo, zerado. E se tem alguém, levanta a sua mão, que eu quero restituir e terminar zerado. Que coragem, meus amados irmãos. Obviamente que ele trouxe aqui nessa exposição pecados que ofendiam os outros. E pecados muito sensíveis na relação de alguém que tinha poder. Obviamente ele não puxou as 613 leis, que é impossível alguém ficar infalível nas leis. Mas ele sabia que ali ele estava expondo a responsabilidade dele naquele cargo público de representante do Senhor. Ele disse, nessa minha função, eu tinha a chance de perverter a justiça, de aceitar o suborno, de oprimir alguém. E eu não fiz. E se fiz, que eu não sou infalível, chega alguém, pode me chamar aqui, que eu quero restituir, quero sair sem dever nada a ninguém. Provérbios 22:1 vai dizer que mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que prata e ouro. Pedro 2:12 vai dizer, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusam de praticarem mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. O bom nome vale mais do que prata, ouro. Pedro vai dizer, viva no mundo de uma forma que até eles podem tentar te acusar, podem tentar observar uma falha sua, mas em algum momento ele vai dizer, não, ele não é todo mundo, é diferente. E ao contrastar, constatar essa realidade, o nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser glorificado. Que tenhamos mais Samuel, exemplo de Samuel, nessa geração de Paulo. Paulo também teve a coragem de dizer em 1 Coríntios 11:1, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Quanta coragem, meus amados irmãos. Quanta coragem de fechar um ciclo, juntar as pessoas e se expor. E nós teríamos coragem de sair de uma jornada do trabalho, juntar os colegas, líderes liderados e dizer, estou saindo,
Mas se ofendi alguém, se persegui alguém, se plantei mentira ou discórdia, eu quero sair daqui e pedir perdão. Teríamos autoridade de chamar os nossos líderes da igreja e, eventualmente, quando o Senhor faz uma jornada de mudar de local e sair da igreja de cabeça erguida, se fiz algo errado, se corrompi alguém, se prejudiquei alguém, eu quero sair daqui de uma forma íntegra diante de Deus. E o mais difícil, meus amados irmãos, quanto mais contato, maior conhecimento de caráter. Todo mundo é bênção numa paz do Senhor de 30 segundos. Todo mundo é bênção num café do gourmet de 10 minutos. A dificuldade, a complexidade é quem tem mais acesso à nossa vida. Quer saber se é bênção? Não pergunte sobre a pessoa. Pergunte para a esposa, para o filho, para o sócio, para as pessoas que têm mais interação e acesso quando a pessoa está no Big Brother espiritual. Nas câmeras ali, você baixa a guarda e você é quem você é. Teríamos coragem, meus amados irmãos, de chegar numa festa de final de ano de família, onde é aquela bênção, em alguns casos, em outros nem tanto. Gente, queria só pedir a palavra aqui. Queria fazer uma validação de como eu tenho caminhado com vocês. E fiquem à vontade para trazer juízo sobre mim. E esse homem, ele teve essa coragem. Não sobre ser infalível, perfeito, nada disso. Mas de se expor e de mostrar o seu compromisso e temor ao Senhor com todo o seu ser, com toda a sua força. E quando falhar, ter arrependimento. Ponto 5, testemunho externo, verso 4. E responderam à assembleia: você não nos explorou, você não nos oprimiu, você não tirou coisa alguma das mãos de ninguém. Glória a Deus. Qual seria a resposta da nossa pergunta? Você é uma bênção ou você é um hipócrita? Você é um homem de Deus ou você é uma farsa? Você é uma mulher de Deus na igreja ou você é uma Jezabel em casa? Quem somos nós? Quem somos nós? E o interessante é que a integridade cristã, essa integridade de Samuel, ela tem que ser tão forte para impactar o mundo. Porque se tinha algo que esse povo não precisava fazer nesse momento, era fazer média com Samuel. Ele era velho, Saul já tinha sido erguido. Não, vamos pegar aqui esse velho aqui, vamos acabar com ele. Não encontraram. Não encontraram. E qual seria a resposta sobre essa pergunta? Ponto 6, temor do Senhor. Samuel lhes disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, e bem como o Senhor ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram ele é testemunha, Deus é testemunha. E ele finaliza mostrando que a grande responsabilidade dele não era com as pessoas. Ele foi chamado por Deus. A responsabilidade era com Deus. E ele sabe que ele viveu o que ele mesmo escreveu, né? Que foi escrito de Samuel. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, observando justos e injustos. O Senhor não vê a aparência. O Senhor vê o coração. E ali, obviamente, que ele não tinha a ousadia de colocar: Senhor, se não sou pecador, me mostra. Ele sabia que era. Mas dentro daquela missão, do que ele foi comissionado, ele gastou a vida em honrar o nome do Senhor, levando isso a todas as consequências. Samuel foi um profeta, mas para obedecer o Senhor e perverter o pecado, ele pegou uma espada e matou um rei, quando o rei Saul foi omisso. Era esse nível de entrega, esse nível de caráter que esse homem tinha. E ele, com os olhos, com os cabelos brancos e longos,
que ele era nazireu como Sansão. Com os olhos fracos, ele teve a graça de chegar diante de uma assembleia e dizer: Senhor, Tu és minha testemunha. Tu és minha testemunha, Senhor, que eu fiz o meu melhor como Teu representante nessa terra. Não sou perfeito, Senhor, mas Tu sabes, Senhor, que eu gastei a minha vida, que eu tive que abrir mão dos meus filhos em um certo momento. Tu sabes, Senhor, que eu vivi perseguição, que eu vivi solidão, que eu vivi perseguição por Te amar, Jesus. Tu és testemunha, meu Deus. E eu fico imaginando aquele silêncio na terra, mas nos céus os anjos glorificando: Senhor, ainda existe homem fiel e mulher fiel nessa terra, Senhor. Ainda existe pessoas que pagam um preço em Te servir, Senhor. Ainda existe pessoas que têm um caráter, Senhor. Ainda existe. E eu imagino duas assembleias acontecendo, uma aqui na terra e nos céus, e o nome de Samuel sendo glorificado. O nome de Deus sendo glorificado na vida pela fidelidade de Samuel. E ali ele levou até a última consequência, Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não tem, meus amados irmãos, como ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, se não temermos o Senhor. E aqui não é um temor de medo do pai carrancudo. É um temor reverente. Um temor que nós sabemos o quão Ele é santo e o quão Ele é perfeito. O quão Ele é gracioso, o quão Ele é misericordioso. E esse homem, ele temeu o Senhor. Como está o nosso zelo pelo nome do Senhor? Realmente tememos a Deus com tudo que temos, com tudo que somos. Vamos recapitular, meus amados irmãos. Você pode baixar as luzes? Estamos caminhando aqui para o final. Samuel, ele nos deixa algumas lições. Ele foi um servo que obedeceu a Deus até quando não concordava. Ele teve a constância, uma vida dedicada a Deus, de criança até a sua velhice. Ele priorizou a Deus em detrimento dos seus filhos. Ele expôs a sua vulnerabilidade. Se falhei, eu quero pedir perdão e corrigir essa rota, tendo um verdadeiro arrependimento. Ele teve um testemunho externo. As pessoas não encontraram nessa jornada dele falha. Mas mais do que a aprovação das pessoas, ele tinha um temor extremo a Deus. E como essa conversa de Samuel, ela se conecta com a nossa vida. Vivemos hoje num problema de falta de integridade, falta de caráter, falta de fé, falta de santidade. Mas esse Jesus, ele continua a pegar-nos pela mão, nos sustentando, nos corrigindo e nos ansiando que tenhamos uma atitude correta com Cristo. Mas tudo que vimos em Samuel, ele é apenas uma amostra grátis da verdadeira santidade, da verdadeira integridade, que é Jesus. Samuel foi um grande homem de Deus, como outros grandes homens de Deus, mas não foi infalível. João 8,46 vai pegar uma assembleia de Jesus em outra assembleia. Jesus, ele tinha outra autoridade. Olha o que Jesus falou: quem de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Jesus, ele sabia, 100% homem, 100% Deus, sem pecado. 1 Pedro 2,22, sobre Jesus vai dizer: ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Apocalipse 5, a crise de João chorando ao ver o livro fechado, selado, e ninguém em todo o mundo digno de abrir os selos. E eles cantavam um único cântico, porque o Cordeiro apareceu. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus os homens de toda tribo, língua, povo e nação. Esse é o Senhor a quem nós servimos.
Esse é o Senhor a quem nós servimos. Jesus Cristo, fonte de todo caráter, de toda virtude, de toda santidade. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Nós vamos encerrar também louvando ao Senhor. Eu tenho duas perguntas bem breves para fazer para você que está aqui e a você que está nos acompanhando no YouTube. Se tem alguém aqui ou que nos assiste que ainda nunca entregou seu coração para Jesus verdadeiramente, uma entrega genuína, se arrependendo dos seus pecados e reconhecendo como Senhor e Salvador, a Bíblia nos orienta. Romanos capítulo 10, a partir do verso 9, se com tua boca confessares e credes inteiramente no teu coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, você será salvo. Faça essa oração com fé. A chave desse versículo é crer de todo o coração. Senhor, meu Deus e Pai, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, a fonte de toda santidade, virtude e poder, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Tem misericórdia de mim, Senhor, em nome de Jesus. Mas essa palavra, ela não é só para não crente, é principalmente para cristão. Talvez você já frequente uma igreja, serve em ministério, é dizimista, é gospel, é bênção para a maioria das pessoas que te conhecem na superficialidade. Mas o Senhor, Ele nos cobra e nos confronta para um outro nível de integridade, de caráter, de verdade, de santidade. Se você tem algo na sua vida que essa palavra te tocou e Samuel foi uma inspiração para você, mas que Jesus seja a grande inspiração, e você quer pedir a Deus ajuda, pedir perdão, uma nova postura, uma nova ética cristã, uma nova integridade, um novo caráter, mais de Deus e menos de si, que você possa ser uma verdadeira luz e sal do mundo, na igreja, fora dela, no secreto, na sua casa, no seu trabalho. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Decarabaraladaia. Decarabaralada, carabaraladararabaraladaia. Zererebaraladararabaraladaia. Zerecarabaraladaia. Não se preocupe com ninguém do lado. Samuel se expôs no meio de uma assembleia de multidões. É você e o teu Deus e o teu coração, buscando correção, buscando mudança. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis os meus irmãos, teus filhos e servas, se expondo diante de Ti, no mundo espiritual, clamando, Senhor, por perdão, por mudança, por transformação, por uma vida íntegra e não hipócrita, por uma vida santa e não parcial. Visita, Senhor Deus amado, cada coração, Senhor, com um convencimento do Espírito Santo. Que não sejam palavras humanas, mas o Teu próprio Espírito, tocando mente e coração para uma mudança. Que dê carabaraladai, liberdade, zaracarabaladai, lilerere carabaraladai, liberdade, zaracarabaladai. Sou eu que liberto, haracarabaladai, mas precisa querer, herecarabaladai. Quer ser liberto, haracarabaladai. A liberdade, zerequereberelei, a santidade, zaracarabaladai, mas precisa querer, zerequereberelei. Precisa sair da lama, haracarabaladai. Precisa, haracarabaladai, quebrar os grilhões, haracarabaladai. Eu já quebrei, haracarabaladai. Já estão soltos, haracarabaladai, mas você mesmo se amarra, haracarabaladai, tem preferido, haracarabaladai, o pecado, haracarabaladai, o prazer, zerequerebledei, do que a mim, haracarabaladai. Eu não negocio, haracarabaladai, porque eu sou santo, zerequerebledei. O meu filho é santo, haracarabaladai.
e ele morreu para te dar vida em abundância, novamente, novo coração, novas atitudes, e dê fruto, fruto de vida, e não de morte, vida em abundância, é isso que eu dou a todo aquele que me aceita, que entra no caminho, eu os fortaleço, vida em abundância. Receba vida, vida, liberdade, em nome de Jesus. Erga a sua mão como quem recebe. Nós avançamos um pouquinho no tempo. Nós vamos proferir a bênção apostólica, mas se você quiser ficar orando aí no seu tempo, tendo o seu tempo com o Senhor, o culto não acabou. Pode se ajoelhar e que o amor de Deus, o Deus íntegro, que a graça de Jesus, o Filho Santo, e que a comunhão do Espírito Santo, que é santo, que é íntegro, que é perfeito, que é justo, que é virtuoso, esteja com você e com a sua casa, em nome de Jesus.